Você conhece o termo The Thin Blue Line? Então, hoje é o dia de conhecer. Eu dedico o vídeo de hoje a dois soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, o policial Bruno Maier e o policial Paulo Eduardo Cellini. Os dois foram mortos no último domingo, dia 16 de outubro, enquanto patrulhavam as ruas em Cariacica. O soldado Maier e o soldado Cellini estavam no dia de trabalho quando começaram uma perseguição a um veículo com 4 indivíduos. Esses indivíduos tentaram roubar um outro carro e o soldado Maier e o soldado Cellini fizeram a única coisa que nós, cidadãos brasileiros, esperamos do nosso policial, que ele faça o seu trabalho. Na perseguição, 2 indivíduos acabaram atirando na viatura e o soldado Maier e o soldado Cellini morreram no local. O soldado Maier tinha 30 anos de idade, era casado e tinha 2 filhas. O soldado Cellini era recém-casado. E a família desses 2 profissionais, o meu respeito, a minha admiração, e que Deus conforte o coração de vocês e os encha de orgulho pela bravura e coragem desses homens. E o vídeo de hoje, ele tem muito a ver com episódios como esse que aconteceu em Cariacica no último domingo. Eu estou aqui hoje para falar da Thin Blue Line, ou numa tradução livre, o que eu chamo de a tênue linha azul. E o que é essa expressão e esse símbolo que inspirou o nome do meu canal e que motiva também a vida de centenas de milhares de profissionais de segurança pública que atuam principalmente nos países de língua inglesa. A Thin Blue Line, ou a tênue linha azul, é uma expressão usada principalmente nesses países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Ela é um símbolo de apoio, de orgulho e de solidariedade às forças policiais. Mas da onde veio essa expressão e esse símbolo da linha azul? Bem, não é fácil chegar à origem do termo. Há algumas versões divergentes sobre onde ela surgiu, mas tem uma que é mais comumente aceita como a versão mais próxima da realidade. O termo linha, ele não é propriamente um termo desconhecido da polícia no Brasil, pelo fato da grande maioria dos nossos policiais serem da polícia militar. O termo linha, ele vem do militarismo e ele significa uma formação no campo de batalha, onde a infantaria e a cavalaria ela se posiciona, seja para atacar uma posição ou para defender essa posição. E essa disposição dos soldados naquele campo, cobrindo uma determinada área geográfica, é conhecido como a linha. O termo original, ele é a Red Thin Line, ou a tênue linha vermelha. E diz essa versão mais aceita da origem
que ela se refere a um batalhão escocês da infantaria do exército inglês que estava lutando na Guerra da Crimeia. Esse batalhão escocês, eles tinham um uniforme, uma casaca vermelha, e durante uma das campanhas na Guerra da Crimeia, em 1850, 54, 55, essa linha de soldados escoceses, ela foi capaz de segurar o avanço das forças russas, que eram mais numerosas. A partir de então, começaram a fazer referência a essa tênue linha vermelha como um ato de bravura, de coragem de homens no campo de batalha, que pela sua disposição eles conseguiram separar a ordem do caos que seria caso aquela linha de defesa fosse quebrada pelos russos. Esse termo passou a ser utilizado com alguma frequência na Inglaterra, seja nos textos jornalísticos ou até algumas obras artísticas, como poemas, poesias. E no começo do século XX, os Estados Unidos também começaram a usar a mesma expressão para se referir aos soldados americanos que usavam um uniforme azul. E aí o termo passou a ser utilizado como a Thin Blue Line para se referir a essa formação dos soldados americanos. Como esse termo passou a se referir às forças policiais, também não é completamente sabido. O que nós sabemos é que já na década de 50, o chefe de polícia da polícia de Los Angeles, um homem chamado Bill Parker, fazia algumas referências a essa Thin Blue Line para se referir aos policiais que vinham sofrendo já naquela época uma campanha de difamação, e ele se referia em seus discursos e apresentações a Thin Blue Line. E desde então ele tem sido adotado como um símbolo do orgulho e de fraternidade entre essas forças policiais de diferentes localidades. O símbolo é muito simples, é um fundo preto com uma simples linha azul cruzando de fora a fora. Há 3 elementos. Ela é thin ou tênue, porque ela é composta por um número muito pequeno de pessoas. Ela é blue ou azul. Essa é a cor que identifica a maioria dos serviços de polícia nesses países de língua inglesa. E ela é uma linha porque ela separa uma parte da sociedade que se dedica a contribuir para uma sociedade mais justa, mais segura e mais livre, de uma parte da sociedade que se engaja em uma atividade criminosa e dessa forma se torna uma ameaça para esse outro grupo de cidadãos. Em 25 de maio de 2020, não muito tempo atrás, aconteceu um episódio nos Estados Unidos que acabou trazendo consequências muito profundas para os serviços de polícia, sobretudo aqui no Canadá e nos Estados Unidos. No dia 25 de maio de 2020, o George Floyd, um cidadão negro americano, morreu durante uma abordagem policial. Bem, a partir daquele dia, as relações da polícia com a comunidade, sobretudo com as comunidades de minorias nos Estados Unidos e no Canadá, ela se deteriorou muito. E em grupos como Black Lives Matter e Antifa começaram a escalar muito as suas ações e as suas críticas
sobre as polícias nesses dois países. E uma das consequências dessa deterioração desses dois grupos é o uso do símbolo da Thin Blue Line. E esses manifestantes e ativistas acabaram promovendo a ideia de que a Thin Blue Line ela é um símbolo de ódio associado à supremacia branca, ao racismo que eles reputam como estrutural dentro dos serviços de polícia e na sociedade de maneira geral. E esse símbolo ele deveria ser banido das forças policiais, visto que ele acaba trazendo mais divisão entre os dois grupos. Bem, obviamente que a origem da Thin Blue Line ela não tem absolutamente nada a ver com o movimento de supremacia branca ou racismo nos Estados Unidos, ou de opor o serviço de polícia à comunidade a qual ele serve. Bem, era sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje aqui na Última Linha, para dar uma explicação da razão do nome do meu canal e daquela linha azul que passa ali no banner do YouTube. Okay? Um abraço e até o próximo vídeo.